E se de repente começar a ver luzinhas, pontos ou manchas, ou se sentir o coração a bater muito forte como se fosse saltar do corpo, certamente que não ganha para o susto. Mas devemos ficar preocupados ou não é caso para alarme? Eu não sei responder-lhe, mas de certeza que os doutores sabem. Um forte aplauso, vêm aí os doutores do Boa Tarde. Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos. Tenho de dizer que o nosso painel de especialistas hoje é composto pela médica dermatologista Alexandra Osório, pelo clínico geral Pedro Lopes, pela médica oftalmologista Rita Diniz da Gama e pelo médico pediatra Sérgio Pinto. Já sabemos que o nosso corpo é uma grande máquina, temos visto aqui isso com os nossos médicos especialistas e que cá por dentro está tudo ligado. Às vezes, sintomas numa parte do corpo podem mesmo significar problemas noutra parte qualquer do corpo. É o caso de algumas alterações da visão que podem ser um bocadinho assustadoras para alguns doentes, doutora Rita, mas que podem não ser nada de especial. É verdade. Estamos a falar das auras das enxaquecas. As pessoas que sofrem de enxaquecas ou de cefaleias ou dores de cabeça com muita frequência, por vezes têm alterações visuais relacionadas com essa mesma dor de cabeça. Ou seja, as alterações visuais não têm gravidade nenhuma em si, mas são um sinal que a dor de cabeça vai aparecer e podem se tornar bastante assustadoras porque são um bocadinho bizarras ou um bocadinho fora do normal. Portanto, muitas das vezes chegam pessoas muito preocupadas junto de si a dizer estou com problema aqui na visão, estou a ver isto tudo turvo e afinal não é nada da visão. E afinal é só a dor de cabeça a anunciar que vai aparecer. Pode-se tornar um bocadinho confuso quando não aparece a dor de cabeça a seguir, ou seja, aparecem só os sintomas visuais e não aparece a dor de cabeça a seguir. E isso nós chamamos o equivalente da enxaqueca ou a enxaqueca oftálmica. As queixas que estas pessoas têm são muito bizarras, muito coloridas. As pessoas queixam-se de ver imagens brilhantes, cintilantes. Temos aí uma imagem que vai aparecer. Às vezes estas imagens cintilantes ou brilhantes aparecem em formas de zigue-zague. Temos ali um exemplo agora a aparecer. Podem ver imagens em zigue-zague. Às vezes aparecem padrões, losangos. As pessoas dizem que parece que veem tudo como se estivessem a ver debaixo d'água. E estas alterações tipicamente duram de 5 minutos a 1 hora. E a seguir a aparecerem estas alterações, como eu disse, aparecem enxaqueca ou não. Isto não tem gravidade absolutamente nenhuma, não há nenhum tratamento que se faça a não ser o tratamento da enxaqueca que virá a seguir e, portanto, isto seria a altura indicada para avisar a pessoa que deve começar a fazer o tratamento da enxaqueca. No entanto, quando aparecem padrões menos típicos, devemos nos preocupar e pensar ou em alterações neurológicas ou em alterações visuais. Então vamos a isso. Quando é que devemos estar preocupados? Devemos estar preocupados se dura mais do que 1 hora. Se aparece numa pessoa que nunca teve dores de cabeça. Se, pelo contrário, são muito curtas, são fugazes e duram alguns segundos, ou são acompanhados de falta de forças dos membros, ou o adormecimento de parte do corpo, ou então persistem a diminuição da visão durante algum tempo. Aí devem-nos apontar ou para problemas de natureza vascular cerebral, ou então para problemas locais ao nível do olho, que podem ser bastante importantes e que devem ser vistos atempadamente. Portanto, muitas das vezes o que os oftalmologistas fazem é encaminhar estas pessoas para outros especialistas, não é? Se for excluída a enxaqueca, obviamente que sim. Ou então são entregues mesmo ao oftalmologista caso tenha uma doença oftalmológica grave, por exemplo, uma trombose da retina, poderá ter uma manifestação inicial assim, ou um descolamento de retina também poderá ter este tipo de manifestações.
Ora, isso não é grave. Vamos continuar a nossa consulta com os doutores, habitualmente às segundas-feiras, já sabe, pode contar com eles, com os esclarecimentos sobre a sua saúde. Quero fazer aqui só uma chamada de atenção à medida que a tarde vai andando e os espectadores se juntam a nós. Há sempre quem não saiba ainda qual é o valor do nosso cartão de sonho. Hoje pode ganhar 15.500 euros, há 14.500 de jackpot e acabou de entrar ali o número do prémio garantido, 1.000 euros. 1.000 euros estão garantidos para quem for selecionado. Ora, só é selecionado quem marca o 760 20 60 20. Pode ser que hoje seja a sua vez, só não é se não tentar e seguramente que não lhe sai o cartão de sonho. Boa sorte. Nódoas negras ou sinais de carne podem ser assustadores para algumas pessoas, mas haverá razão para isso. Descubra já a seguir. De cada vez que o nosso corpo muda, ficamos logo em alerta e o nosso médico pediatra que o diga. Deve receber no consultório, imagino, muitos pais preocupados com um vasto número de problemas e afinal alguns deles não são nada preocupantes, não é? É o caso, por exemplo, das nódoas negras. De facto, a maior parte das nódoas negras ou equimoses não traduz nenhum problema. Portanto, são muito frequentes. Ser muito assustadoras. Há nódoas negras pequeninas e há assim umas coisas muito aflitivas. Sim. Habitualmente surgem nas locais onde o traumatismo é mais frequente, nos membros inferiores, nas partes distais dos membros superiores, como podemos ver aqui. Portanto, aqui são locais frequentes e na região frontal também é frequente. Aqui nestes locais habituais de traumatismo, são relativamente inocentes. Claro que isto na idade pediátrica, com os traumatismos, com as quedas, é frequente. Noutras idades, no desportista com traumatismos também frequentes, ou no idoso em que as quedas também podem ser frequentes, também é habitual que surjam, sem que traduzam nenhuma doença. Portanto, nódoas negras aparecem mais nas crianças, nos atletas e pessoas com mais idade. Claro que há uma tendência individual. Há pessoas que têm alguma fragilidade maior a nível dos capilares, fazem mais nódoas negras do que outras. E a nódoa negra é o que, afinal? A nódoa negra o que é? Não é mais do que o extravasamento de sangue por ruptura dos capilares da pele, com acumulação de sangue a nível dos tecidos da pele e da derme, o que faz com que apareça tal equimose, a nódoa negra, que, se for em grande quantidade essa acumulação de sangue, pode mesmo formar um hematoma. Portanto, os idosos têm a pele um bocadinho mais sensível, é isso, mais fininha? É, tem a pele mais fininha, com menos estrutura, portanto os capilares são mais frágeis, pode, em situações normais, claro que há a patologia que depois pode também estar associada, mas em condições normais também podem ter mais nódoas negras. Mas muitas das vezes as pessoas não sabem de onde é que veio aquilo, não se apercebem que bateram em algum lado. Portanto, as nódoas negras associadas a traumatismo local não têm problema. Quando as nódoas negras surgem sem traumatismo, aí sim podemos pensar que pode existir algum problema. Para haver uma nódoa negra, algumas coisas estão a funcionar mal. Ou o sangue tem algum problema, nomeadamente as plaquetas, ou os vasos, portanto os capilares têm problemas, ou os fatores da coagulação produzidos pelo fígado. Portanto, já vimos que sangue, fígado, vasos, portanto tem aqui uma série de órgãos e fatores que intervêm na coagulação e no aparecimento das nódoas negras. Portanto, qualquer problema a este nível pode-se traduzir por nódoas negras. Sendo a idade que for, não é? Sendo a idade que for. Claro que há determinadas situações que nos fazem alertar para alguns problemas. Então, quando a coisa é séria, a que é que devemos estar Portanto, devemos sempre pensar em problemas associados a nódoas negras, se as nódoas negras são em grande número, se atingem alguns locais, e eu assinalo a região das articulações, ou então se atingem os orifícios naturais, portanto, se associam a uma hemorragia também pela boca ou pelos genitais, por exemplo, se são em grande número, e se estão associados a outros sinais ou sintomas. Por exemplo, se há uma doença do sangue, uma hemofilia, ou se há outros problemas do sangue, como a leucémia, portanto temos outras situações associadas, muitas infecções, podemos pensar que
pode haver algum sinal de gravidade, portanto, haver associação a uma outra doença. Quando a nódoa negra demora muito a passar, quando existe dor associada, pode haver um traumatismo local, como uma fratura, por exemplo, subjacente. Portanto, são sinais de alerta que nos devem alertar. E eu imagino que os pais muitas vezes lhe perguntam: ai, meu filho ou minha filha passam a vida a cair e a bater em todo o lado, e muitas vezes podem ter medo que muitas vezes nódoas negras que possam ter consequências no futuro. Não, à partida não tem consequências nenhuma. Portanto, a única coisa que devemos estar alertas é se são de facto em grande número, se atingem locais menos próprios, menos habituais, e para nos fazer pensar numa causa para tantas nódoas negras. Mas habitualmente não trazem problema. O pediatra tem sempre a obrigação de perguntar se aparecer uma criança com nódoas negras, onde é que mas ela fez aquilo. Mas o que é habitual é a região inferior dos membros, a região inferior dos membros superiores, testa, e aqui são normais. Quando atingem o tronco, a face, as mucosas, aí sim podemos pensar... Ou as costas, ou as não é? costas. Que não se está à espera. Ora,